Então, um prazer estar aqui contigo, Paulo Voles. O Paulo é mestre artífice e ele é um carpinteiro especializado na técnica enxaimel e é também o proprietário da empresa Casas Enxaimel. E nós vamos conversar com ele sobre essa técnica e também um pouco sobre o trabalho que ele desenvolve na empresa dele e sobre várias questões que a gente tem para debater sobre características, curiosidades e até mitos relacionados a essa técnica construtiva tradicional em madeira. Conta pra gente, então, como começa a tua história com a técnica enxaimel, né? Em que momento que tu começas a te interessar por isso e Ah, como que tu buscaste conhecimento sobre essa técnica enxaimel também para conseguir hoje exercer, né, praticar esse ofício? olha, isso aí assim desde a infância, 8 anos de idade, que eu me lembro, poxa, sempre fui apaixonado, gostava um monte. E só que aí chega assim na adolescência, eu quero fazer uma casa em Chaimel no futuro. Então eu começar, quando tinha uma casa em Chaimel caindo, ia lá, tentava fazer alguma anotação, tentava tirar fotos, registrar tudo que era mais informações. Quando cheguei, quando juntei um pouco de dinheiro, vamos dizer, agora eu vou fazer uma experiência, né? Isso faz 20 anos atrás, juntei um pouco de dinheiro, agora vou fazer uma casa em Chanel. Mas fiz os desenhos, fiz tudo certinho, né? As ferramentas, tentamos improvisar tudo que é jeito. Eu tentei com enxó, né? O pessoal dizia, o pessoal fazia com enxó, assim, né? E eu disse, não, isso não está funcionando, a gente está se machucando aqui, larga essa ferramenta num canto aí que não funciona. Então, testamos várias ferramentas. Formão é o único que funcionou direito. Já outras coisas que a gente testou, nada. Motosserra, né? Usa uma motosserra que fica... Não, é terrível. Então, tentamos assim na raça, chegamos, na época tinha o Orkut, a gente tirou fotos, botou no Orkut, aí uns alemães viram isso e disseram, poxa vida, um enxaimel, você tentou fazer, vamos te ajudar aqui, vou te mandar um livro pelo correio, tu lê, sabe ler alemão? Sei. Então, um livro em alemão. Aquele livro ali, a coisa já começou a ajudar bem. Na época, antes de construir a casa, eu quase desisti de fazer enxaimel. Porque quando estava pesquisando, aí eu olhei assim, aí eu conversei com uma pessoa e disse, não, mas a casa enxaimel é pré-fabricada. Você não vai conseguir fazer lá no teu terreno. Você tem que fazer no galpão, depois monta lá. Eu assim, é pré-fabricada? Eu não gostei. Não, isso perdeu toda a graça. Naquele momento, perdeu toda a graça. E, poxa, não pode ser. É tão artesanal, tão artístico. Como é que pode ser pré-fabricado? Isso é conceito errado. Eu quase abandonei. Depois do tempo pensei assim, poxa vida, pré-fabricado. Naquela época, como que faziam? Por que faziam? Cara, abriu um leque assim enorme. Aí quando tu vai ver, opa, isso está ligado com a origem do enxangal, lá 2.000 anos atrás. Então, tudo isso criou um novo ponto de vista muito mais interessante do que simplesmente, os colonos trouxeram, botaram aqui no Brasil. Se eu conversa hoje com o pessoal da Alemanha, o assunto, a casa em pé, não é o interessante. O interessante é como fazer, como elas são feitas. Então, essa é a parte mais legal. A fabricação, a produção dela antes de ser montada. Né? A gente faz o esqueleto, faz a moldura de um quadro. E o cliente, ele que enche, ele que faz a arte final, vamos dizer. É que isso também tinha na antiguidade. Assim, poxa, você tinha muitos profissionais muito especializados. O carpinteiro, ele só fazia o esqueleto, ele não fazia nem o telhado. O telhado era chamado, um outro profissional chamado telheiro, ou Dachdecker, que era na época, e esse era especialista só em fazer telhado. Então, escada você chamava um marceneiro. A cerquinha em volta da casa também chamava um marceneiro que fazia. O próprio assoalho também era marceneiro que fazia. Só que hoje, na falta desses profissionais, a gente tá começando a fazer tudo, né? E sobre esse conhecimento da técnica construtiva, né? Porque eu acho que uma das características é a sofisticação dessa técnica de encaixes, né?
Só que a gente percebe, no geral, um discurso que parece falar de uma técnica extinta, lá de um passado remoto, que ninguém mais conhece, não se sabe mais como fazer, e como se fossem extraterrestres que vieram para cá, fizeram essas casas, foram embora, e a gente não tem mais como, hoje, conhecer essa técnica. Justamente por ser uma casa pré-fabricada, é sempre aquela surpresa, né? Você vê um terreno vazio, uma semana depois tem uma casa armada em cima. Ninguém viu essa casa sendo fabricada. Ninguém viu o pessoal cortando as peças ali. Ninguém viu. Então sempre fica aquele, poxa, ninguém testemunhou na época como eram fabricados. Aqui em Blumenau, olha só a sorte que nós tivemos. Nos 10 primeiros anos de Blumenau, foi tirada uma foto do centro da cidade. E num dos cantos mostra casas sendo fabricadas, casas sendo produzidas. Um canteiro assim, de obras, né? E ali eles estão fabricando paredes de casas em Chaimel. Então isso é um achado histórico, bate qualquer teoria, tipo, não, que não existia isso. Claro que no centro da cidade, a cidade cresceu assim, em 10 anos, já tinha 18 prédios com casas em Chaimel, no centro de Blumenau. Acho que isso é uma das questões que as pessoas têm mais dúvida, né? Como é que é o ambiente de produção de uma casa em Chaimel? Quais os materiais, né? Agora que tu, após essas tentativas, né? Quando tu entraste em contato com a técnica mesmo, quais materiais tu utilizas hoje, por exemplo? Não, deixa eu só falar. Às vezes o pessoal ainda questiona, não, mas essa casa foi construída aqui no terreno do meu pai, aqui não sei o quê. Procurem uma vez em cada casa que foi construída, debaixo da casa, procura lascas de madeira, procura pedaços de madeira. Imagina a quantidade de madeira que sai ali por exemplo, quando a gente fabrica uma casa, são 10 cúbicos de madeira. Um cúbico de madeira tem 1 tonelada de lascas de madeira, deveria ter ali no terreno. E não tem nada. Se tu vai cavar ali, só tem pedra, 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 e às vezes uma e outra lasquinha de madeira que sobreviveu 100 anos ali, porque ali não chove, ali não... enquanto, assim, essas lascas, muitas sobreviveriam, né? Então, imagina a quantidade de entulho que teria ali embaixo do trabalho sendo feito ali mesmo. Né? Nós, todo dia, temos que tirar da nossa fábrica 1 a 2 carrinhos de mão de serragem em lascas de madeira. Então, esses resquícios de trabalho não permaneceram lá. Até aquelas casas mais simples que vocês têm no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem algumas que não tem a travessa. A gente chama de piloso, né? Casas sem travessa. Até essas, por mais simples que sejam, todas elas também foram pré-fabricadas. E são bem difíceis de fazer essas casas. Eu não me arriscaria, não. A gente encontra muita referência, embora muito sutil, sobre esse encontro de uma tradição construtiva em madeira dos povos germânicos com alguma cultura construtiva do Império Romano que acontece ali em algum momento. Como é que tu enxerga esse gradual surgimento assim que vai fundamentando as características dessa técnica? Na década de 80, os alemães eles começaram a encontrar muitos... Eles cavaram ali onde eram os limes germânicos. Então eles começaram a achar assim, achados arqueológicos, e eles achavam barrotes, o fundamento de uma casa em Chaimel, eles achavam um fundamento completo. Eles diziam, poxa vida, alguém botou uma casa em Chaimel aqui, abandonada aqui. Quando foram ver, opa, isso não é da época da Alemanha, isso aí é da época do Império Romano, é muito antigo. Então, eles já começaram a desconfiar. Só que ali, naquela época, eles descobriram uma coisa muito triste. A madeira, quando você cava ela, está lá milênios enterrada, quando você tira da terra, em poucos dias ela começa a se decompor. Ela, digamos, você teria que molhar o tempo todo, umedecer ela para ela se conservar, e à medida que você não botava água, ela esfarelava. E com isso sumiram todas as evidências. Eles acharam várias partes dessa, tiraram fotos, né? Só que lamentavelmente a evidência se perdeu.
E eles são muito assim, sem a evidência, você não tem como provar. A foto não é o suficiente. Então, o que aconteceu? Não surgiram mais descobertas até a década passada. Na década passada, eles começaram a usar aquele sonar. Eles têm um trenó, um sonar de campo. E eles vão passando em cima das propriedades e ali eles têm certeza, ó, aqui é um baldrame, aqui são estacas de taipa, aqui é baldrame, aqui são estacas de... Então, eles conseguem mapear toda a cidade, eles sabem identificar o que é. Cada casa, como era. Então, e aí eles já vão, opa, cava aqui, que aqui tem mais coisa. Então, eles se tornam muito mais produtivos, os achados arqueológicos. E aí agora eles estão achando, e então agora eles têm processos para conservar a madeira, com resina em câmeras de vácuo. Aí eles conseguem, opa, agora temos a evidência, está aqui preservada, é inquestionável. E isso eles estão tendo achados na Suíça, na Eslovênia, na Alemanha, na Áustria, na Suíça e na França. Quer dizer, todos os países que tinham a fronteira com os romanos têm esse tipo de evidência. Nessas regiões que tiveram contato com os romanos, ali é provável que surgiu o enxaimel. Falando então dessas semelhanças e diferenças entre a Alemanha e o que foi praticado no Brasil, acabou se firmando no imaginário popular uma versão de que as casas em Chaimel brasileiras seriam uma adaptação bem simplificada, muito diferente de qualquer referência. Também, muitas vezes, se coloca que o enxaimel nem era mais utilizado na Alemanha, quando os imigrantes aqui começaram a produzir. Eu queria te ouvir, né, sobre isso. É isso mesmo? O nosso enxaimel é muito diferente? Qual a diferença, qual a semelhança? Olha, tem casas aqui que são idênticas na Alemanha em tamanho e forma. Isso aí, se você for para o norte da Alemanha, ali na região de Hannover, entre Hamburg, que é o porto, e Hannover, que é uma região mais central, naquela faixa ali você vai encontrar cidadezinhas com casas idênticas àquele do Vale do Itajaí. Tem que se olhar muito a origem da população para comparar com a região de onde vieram. Só que as casas que vocês têm aí são casas muito baratas, são casas, imagina assim, era gente pobre que migrou para o Brasil, né? Então o sonho deles era ter uma casa em Chaimel, nem que fosse uma pequenininha. Então era o que eles podiam comprar na época. Você encontra, por exemplo, aquelas que a gente chama aqui de Rigelose, sem a escola, você encontra numa cidade específica na Alemanha. Lá também praticamente só se usou esse estilo sem essa linha da travessa aqui. Ó. Então, a casa não tem essa por causa de uma lei de racionamento de madeira. Nós temos aqui em Blumenau também uma e outra casa dessa. É que isso, o que aconteceu na Alemanha, isso também junto com aquela questão, se ainda eram fabricados na Alemanha. Sempre foi fabricado na Alemanha. Se você for ver, existem ferramentas de enxaimel antigas, manuais, que nunca pararam de ser fabricadas. Existem livros sobre a técnica enxaimel, nunca pararam de ser editados, até inclusive eles estão sendo, hoje, ainda são reeditados. Estão lá na 70ª edição, mas são livros, e boa parte dos livros técnicos foram impressos no século XIX. Quer dizer, se não estava sendo usado enxaimel, por que então publicar um livro? Isso não era barato na época. Então, lá naquela época, o que aconteceu foi, tinha a disputa de madeira, a madeira era usada como combustível na Revolução Industrial. Então, você imagina ali caldeiras e mais caldeiras, fornos, tudo era alimentado com madeira e isso praticamente desertificou a Europa. Imagina uma caldeira aí, todo dia, o mesmo material que se usaria numa casa, era por dia usado numa fábrica só. Então, o consumo de madeira era absurdo. Chegaram até, inclusive, a importar madeira da Argentina, exportavam um monte de produtos para a Argentina, o navio voltava vazio, não, põe madeira para queimar nos fornos na Europa. Quer dizer, chegou a esse ponto, esse absurdo. Então, o governo até disse, não, vamos fazer o seguinte, para enxaimel está proibido.
não pode fazer mais casa em Enxaimel. Vão ter que se virar de outro jeito, ou limita e não usa tanta madeira. Então, eles tiraram assim, as madeiras mais... Ó, tira a travessa, que ela não é tão importante. Na verdade, ela é importante. Ela é bem importante. Sem isso, a gente não faz uma parede boa. Já ali no Rio Grande do Sul, conseguiram fazer paredes boas, mesmo com um item tão importante que nessas travessas. Então, foi um período de racionamento. Quando veio a ferrovia, quando implantaram a ferrovia na Alemanha, quando começaram a usar o carvão mineral, aí pronto, acabou. Não usa mais madeira, usa o carvão mineral, que era muito mais barato, a fonte era inesgotável, enquanto que a madeira, é inverno, não posso cortar, os madeireiros não têm a fonte contínua, né? O carvão fluía que nem água. Então, aí tudo voltou ao normal. Durante a pesquisa para o projeto, esse do Enxaimel, eu consegui encontrar uma série de empresas semelhantes à tua na Alemanha, né? Aqui no Brasil, eu acredito que a tua seja a única. Mas uma série de carpinteiros tem uma presença até bem massiva em rede social, em perfis de Instagram, YouTube, que produzem e promovem, demonstram também e constroem casas novas, tanto quanto auxiliam também o restauro de casas antigas. Isso é muito interessante o teu trabalho por reconectar, né, nesse momento contemporâneo, essa técnica e demonstrar que ela tem viabilidade, que ela enfim, é um conhecimento importante também do nosso tempo. A gente às vezes escuta assim, o pessoal critica, mas vocês usam ferramentas elétricas, isso não devia, tem que ser tudo artesanal, manual. Eu disse, por quê? Aonde diz isso, né? Se você pegar qualquer livro, sobre carpintaria, sobre enxaimel na Alemanha, ele vai te orientar o que é o enxaimel e como deve ser o resultado. Ele não te diz qual é o meio. Você vai pegar o serrote, vai colocar assim, vai cortar. Ele não diz isso. Eles até ilustram as ferramentas do carpinteiro, antigamente são essas. É mera curiosidade. Ele não te ensina a fabricar, a cortar. Você usa sempre os meios da sua época. Naquela época era o serrote, hoje é a serra elétrica. Mas ficaria mais característico. Não, o resultado é igual. Naquele tempo se buscava perfeccionismo, hoje é a mesma coisa. Então, só que hoje a gente tem uma dificuldade muito maior que antigamente. Antigamente o pessoal, mas hoje é mais fácil? Não, hoje é muito mais difícil. E na Alemanha, você deve ter visto, então, você chegou a ver a empresa Emil von Ehling, é uma das mais famosas. Eu acho que sim. Eu salvei várias aqui, eu não lembro agora por nome, mas acredito que sim. Essa empresa, eu conheço o dono, ela tem 100 anos, completou 100 anos esse ano agora, e eles já fizeram mais de 600 casas em Enxaimel. Então, eles têm assim, imagina, dá 6 casas por ano, é isso, né? Uhum. 6 Bastante. casas por ano. Só que isso, imagina, de 100 anos para cá, a média que eles fazem. Nós estamos na mesma média. Nós fazemos aí 4 a 5 casas por ano. Então, para você ver, só que eles fazem casas gigantes. Eles mesmos falaram. Assim, né? Enquanto que aqui nós fazemos casas com média de 80 metros quadrados até 100, lá eles fazem de 200, 300, outro padrão. Por exemplo, na tradição dos carpinteiros, você tem a peregrinação. Você se forma na escola, né? Forma lá no curso de carpintaria, e aí depois, para fazer uma prova de capacidade, você teria que ficar 1 a 2 anos peregrinando pelas cidades em volta, longe da sua, tentando sobreviver com o que você aprendeu. Então, ali você leva uma bolsinha com algumas ferramentas, alguma muda de roupa, e tu vai viver 1 ano, 2 anos. Conseguiu sobreviver a isso, você não desistiu, você volta, você ganha um prestígio muito grande. Então, você pode até se apresentar para uma empresa, você fez a peregrinação já? Então beleza, então você pode trabalhar conosco. Já tem a tua prática comprovada.
Então, isso facilita muito o trabalho. Então, essa tradição... Só que ela também tem um outro objetivo. É você buscar outras tecnologias. Você conhecer outras formas de trabalhar. Se você ficar só na tua aldeiazinha, sempre no serrote, você nunca vai aprender nada. Então, você busca lá fora. É uma chance de você explorar, buscar e trazer tecnologias novas para a sua empresa. Bem interessante. Outra, só para finalizar essas curiosidades, outra coisa que me chamou muita atenção é também a produção em larga escala da venda desses compostos de solo para fazer a taipa de mão, né? Isso é uma coisa que aqui parece muito exótica, mas lá já se popularizou, né? Assim como se compraria cimento, se compra esse tipo de material. Isso é uma pena. A taipa, ela é muito boa, ela trabalha muito bem com a estrutura em Chaimel, né? Então, até para dentro de casa, ela é mais saudável, ela tem... Eu já trabalhei numa olaria, né? Meus pais, quem trabalha numa olaria, é tão agradável, é um cheiro de argila o tempo todo, aquilo, o ar... As pessoas não fazem ideia como é limpo o ar dentro de uma cerâmica, como aquilo... Lá fora pode estar um sol infernal. Dentro de uma cerâmica, com produção de tijolos, mesmo com aquele calor todo, o ar é agradável, é leve, é uma outra sensação. E é uma pena, aqui no Brasil a gente tem uma impressão que a casa com barro dentro é uma casa de pobre. Então, é uma pena mesmo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse ponto de vista da estrutura em Chaimel, né? Do restauro da estrutura de Chaimel. Como que tu enxerga esses critérios de intervenção, como tem sido em Santa Catarina também? Em 99, a Carta de Comos de Princípios para Estruturas Históricas de Madeira, né? E a gente tem também ali nos anos 2000. Que achou essa carta? Eu não sabia. Não, foi você que passou para nós. Tu não imagina como essa carta já assim, ajudou muito, discussões, assim, muitos, mas você está errado, você está errado. Não, não sou eu que estou falando. Isso aí, quem fala é essa carta aqui de princípios. Eu simplesmente sigo ela e digo, funciona. Eu digo, funciona, porque eu pratico. Agora, se vocês dizem, não ela está errada, olha, você está discordando aí com profissionais do mundo inteiro, e até essa carta de 1999, essa do México, ela já foi revisada 4 vezes. Se eu não me engano, a versão dela Princípios para a Preservação de Estruturas Históricas. Sim, sim, de 2013. É uma coisa assim, 2013, 2017. Então, ali também, eles só reforçaram tudo que está escrito ali, que tem que desmontar a estrutura, que tem que tratar a estrutura, que tem que, né, fazer na melhor forma, assim, digamos, conforme as técnicas antigas, né? Então, ser muito cuidadoso com elementos metálicos, né, de evitar isso. Então, a gente não precisa insistir, tem que só divulgar, as pessoas vão acabando e melhorando depois. Muito bom que a gente percebe essa renovação no debate, né? Até mais recentemente, essa primeira carta que eu comentei de 2003, ela trata de recomendações para o restauro estrutural, e a partir daí ela dá outra conotação, né? Que a gente não está restaurando, né, algo tão intangível assim, mas a estrutura, e aí o respeito à técnica construtiva entra de uma forma interessante. Acho que é um debate bacana de começar, né, a fomentar. Eu acho que não é nem debate. Tudo que nós fazemos aqui, estamos discutindo, às vezes já foi lá na Europa, já passaram por isso há 30 anos atrás. Aqui se discute ainda. Sim. Né? Então, eu digo, leia o que está no ICOMOS. O ICOMOS é, assim, a melhor referência que existe. Qualquer outra coisa não faz sentido. A gente produziu muito pouco conhecimento sobre construções em madeira, né? Eu acho que é a mais recente esse reconhecimento de que o Brasil tem uma tradição importante de construções em madeira, e acho que é um papel que a gente precisa cada vez mais reivindicar. Por isso que eu digo, integrar mais o debate, porque é um debate que quase não existe, por isso ainda é um debate, né? A gente precisa fomentar que aconteça. O pessoal não gosta de debate, eles preferem evitar, né? Eu sei disso, assim, às vezes eu chego numa reunião, a gente vai embora, não gosta,
Por quê? Porque eu chego ali com fotos, chego com documentos, eu não tenho assim. Eu explico assim, não sou eu que estou falando, minha gente, isso aqui a gente segue norma, a gente não é arquiteto, não é engenheiro, a gente tem que seguir o que está especificado e pronto. Só que a gente acha especificações que as outras pessoas, às vezes, preferem esconder. Não, não mostra isso, não mostra isso. Nos encaminhando mais para o final, eu vou abordar contigo algumas questões que eu vi que tu colocas já na tua página, ou outras questões que ainda a gente já conversou em outros momentos. Primeiro, que eu acho que é um tema bem importante aqui para os exemplares do Rio Grande do Sul. Eu já li várias teorias sobre o suposto uso de estruturas sem baldrame aqui no Rio Grande do Sul, e eu queria te ouvir sobre isso, né? O que tu pensas dessas teorias da utilização de estruturas em chaimel sem baldrame, porque a gente encontra hoje exemplares que se encontram sem baldrame, né? Isso aí já foi debatido aqui. Antigamente tinha... O grande problema, assim, às vezes você tem profissionais dentro do ICOMOS, não, dentro do IFAM, dentro das fundações municipais e estaduais, que ficam batalhando, não, que era assim mesmo, que era assim mesmo. Essas pessoas, quando saem do órgão, o assunto morre. Não tem mais aquela dúvida. Quer dizer, é só uma ou duas pessoas sustentando uma teoria e eles, infelizmente, eles têm a voz da razão, né? Eles que mandam. Então, no que eles saem, aquilo perde totalmente o sentido, perde totalmente a razão e a pessoa, não, nunca foi discutido, nunca teve esse problema. Então, isso aconteceu aqui em Santa Catarina até hoje, até uns 5 anos atrás eu escutava bastante. Foi só uma pessoa sair do órgão, morreu o assunto. Então, o que se pode dizer? Quando não tem o baldrame, essa casa ela saiu de algum lugar, o baldrame estava ruim, não tinham dinheiro e botaram sem o baldrame. Isso é trabalho de pedreiro, é um trabalho sem esmero, sem capricho. Você vê isso até hoje em dia. Ali no Rio Grande do Sul, nós estávamos montando uma casa em Nova Petrópolis. Chegou uma senhora, disse, seu Paulo, muito bonita essa casa que vocês estão construindo aqui, mas eu estou vendo ali uma casa, né, que estão restaurando, mas eles não estão colocando essa peça embaixo. Estão colocando as colunas em pé e amarrando. O dono está lá berrando, dizendo que não é assim, que está tudo errado. Como é que é, então? Não, tem que ter essa madeira, senão você tem que fazer aquilo. Amarrar pregar as madeiras umas nas outras até que a casa fique em pé. E assim, quando você vê nossa montagem, às vezes a gente monta uma casa dessas em 1, 2 dias e daquele jeito leva semanas. Tem que ter o baldrame, tem que ter essa estrutura. É ali que vai ser fixo também o assoalho. Então, uma série de coisas. Eu reparei em alguns exemplares daqui que a casa ela está no mesmo lugar, até pelo tipo de preenchimento, a gente percebe, mas realmente algumas reformas de pedreiro mesmo aumentaram a fundação para suprir aquele espaço deixado pelo baldrame. Nós também já tivemos um caso muito surpreendente. Nós pegamos um salão para restaurar e o salão ele tinha dentro dele partes de uma outra casa. E essa casa não era muito velha na época. Tu nota assim, o cara construiu a casa, 10 anos depois ele deve ter desmontado a casa e usou essas madeiras no salão. Quer dizer, então, por mesmo que aparece assim, naquela época, 100 anos atrás, também fazia essas gambiarras. Então, às vezes a pessoa, poxa, peguei a casa do carpinteiro, mas eu usei umas madeiras, ele usou umas madeiras ruins no baldrame, ou a madeira estava verde, não secou direito. Então, se você põe uma madeira verde no chão, pode ser da melhor madeira que for, ela vai apodrecer. Isso em 5 anos, em 10 anos, ela vai estragar. A madeira tem que estar bem seca ou ela tem que estar bem erguida do solo pelos pilares. Então, estragou aquela madeira, disse, não quero nem ver mais aquele carpinteiro. Né? Eu vou chamar um pedreiro e ele vai dar um jeito para mim. No geral, o conteúdo que eu tive acesso sobre enxaimel e livros e publicações também, eles colocam que essa madeira de baldrame precisa ser substituída recorrentemente, né? Isso é normal, não é nada de outro mundo. A cada 100 anos teria que trocar, né? Então,
Uhum. Não, não vai durar eternamente, né? Não tem esse. Não Acaba durando, chegamos. tá? Acaba durando. Você vê, assim, por exemplo, ah, é só evitar colocar árvores perto da casa, elevar ela 1 metro do chão. Uhum. Então, tem questões assim que vale a pena investir, a casa vai durar bastante tempo. Embora nosso clima não ajude tanto, né? Mas a gente pode criar estratégias aí para. Mas o baldrame, ele faz parte do enxaimel. Se não tem o baldrame, eu costumo dizer, ó, isso é uma casa enxaimel, mas ela está descaracterizada. Pode Uhum. estar faltando item, porque tiraram, encheram, foi reparado, disse, olha, ela está incompleta. Uhum. Então, para fins de estudo, né? Para fins de estudo, ela não serve muito, não. Eu vi a montagem de uma das casas da tua empresa aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria do Herval, e ali na finalização da montagem, vocês colocaram uma guirlanda lá no alto da edificação. E Ah, eu também percebo assim que em alguns momentos costuma se trajar com roupas específicas da profissão. Eu queria que tu nos contasse um pouco sobre essas e outras tradições que cercam a construção de uma casa em Chaimel, para a gente conhecer um pouco desse outro lado também. isso é bacana. O lado é um trabalho muito bacana. Assim, não se ganha muito dinheiro. Né? Não é, ninguém trabalha com enxamal para ficar rico. Isso aí esquece. Isso aí é algo muito gratificante, é a questão da cultura. Quando você trabalha com isso, é um esforço diário. Todo dia você ergue você vai manusear 2 toneladas por dia. Então, né, até essa questão ali os colonos não faziam isso, olha, você mover as peças de um lado para o outro, isso aí é um trabalho pesado, então você tem que ter um companheirismo muito forte, as pessoas, uma confiança com as pessoas que você está trabalhando, você está operando uma serra elétrica perigosa, muito perigosa, se a madeira não estiver bem firme, segurando, pode causar acidentes graves. Então, esse companheirismo, esse laço de trabalho, ele é muito forte dentro da empresa. Então, quando a gente faz alguma coisa grandiosa, tipo a montagem. Nós vamos hoje montar uma casa, ela está prontinha aqui, né? Vamos começar a montagem. Antes da montagem, a gente faz um baal-opfa. A gente faz tipo um ritual de sacrifício para pedir proteção para nós, que vamos montar a casa, uma coisa perigosa, e que tudo dê certo. Dando certo, aí a gente pede proteção também para a família que vai morar ali, que ela fique protegida. Isso é um ritual muito antigo na Europa. Então, eles lá na época do bronze, na época do ferro, eles não tinham a religiosidade como nós, não tinham o cristianismo. Então, eles acreditavam em espíritos da floresta, espíritos da terra, então espíritos da água. Então, eles tinham espíritos para tudo, eles buscavam proteção de alguma forma. Então, antes de erguer uma casa, não, nós temos que proteger essa casa de alguma forma. Então, eles escolhiam um animal da família, geralmente um cavalo, um gato ou um cachorro. Esse animal seria o espírito protetor da casa. Então, ele era trazido até o local onde vai ser construída a casa, era imolado, não podia ser não podia ser uma forma violenta de sacrificar o animal, e ele era ali degolado, e o corpo dele permanecia debaixo de uma pedra de fundamento ou um receptáculo ali para o corpo. Então, ali ficava enterrado o sacrifício. Então, ali era feito assim um ritualzinho. Com a chegada do cristianismo, passou-se a usar uma moeda. Então, hoje nós fazemos isso também. Antes de construir uma casa, nós fazemos esse ritual pedindo proteção, né, para as paredes, né, para o espírito incorporar as paredes, e que a gente possa construir, que tudo dê certo na construção. Feita a construção, né, construímos, montamos tudo certinho, a gente faz uma coroa. Essa coroa também é algo muito antigo, não se sabe a origem. Eu acredito que seja também relacionado com os romanos. Os romanos também tinham uma questão de festejar isso.
todos os encaixes funcionaram, montamos a casa conforme o planejado, ergue uma coroa para celebrar o sucesso da empreitada. Então, isso é um... O pessoal diz, mas é a festa da comida. Não, isso é, o coroamento da obra. A festa de comieira é depois, se o dono quiser pagar a festa. E a questão das roupas, como funciona? As roupas, assim, como é um trabalho bem diferenciado, você não tem nada similar. Então, você tem que ter um destaque, você tem que mostrar isso. Então, a gente sempre que pode, a gente usa o uniforme, né? É um uniforme bonito, ele é elegante, ele é funcional, tudo ali já é feito para auxiliar no trabalho. Então, na Alemanha você tem isso, você tem uniforme para marceneiro, você tem para pedreiro. O pedreiro também é muito bonito, né? O pedreiro é branco com cinza, o dos carpinteiros é preto, marceneiros é marrom, então o dos vidraceiros é vermelho. Então, cada cor distingue a classe de trabalho. Tanto que existem também o próprio folclore, por exemplo, já diz, pedreiro não deve se sentar à mesma mesa que um carpinteiro, os dois são rivais. Então já se distingue, opa, ali estão com uma cor diferente, não vamos sentar com eles. Então, e o uniforme ele tem essa, por exemplo, ele transmite um monte de mensagens. Então, por exemplo, a jaqueta ela tem 6 botões para simbolizar os 6 dias de trabalho da semana. O colete ele tem 8 botões para representar as 8 horas de trabalho. E são 8 horas de trabalho mesmo. Não adianta botar 9 horas para trabalhar, não adianta 10 horas, é improdutivo. São 8 horas diárias, você consegue um melhor desempenho. Então isso que é bacana. O uniforme ele leva toda uma experiência de vida do profissional. Não, muito interessante como tem muitas questões simbolizadas, né, no uniforme. Mas então, como a gente falou de telhados, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que tu vai gostar de responder, porque está no em breve do teu site lá, eu queria te ouvir sobre isso. A inclinação do telhado, ela tem a ver com a neve, não tem? Por que essa inclinação do telhado das casas em Chaimel? Assim, é muito comum o pessoal olha assim, o telhado é, 45 graus, né? É aquele bem agudo. Isso é por causa da neve. Na verdade, não. Se fosse pela neve, ele teria que ser mais pontudo ainda para justificar. O 45 graus é o telhado mais simples de se fazer. Se ele fosse assim, 45 graus, você tem todos os ângulos iguais. Isso na fabricação é muito prático. Se ele fosse um pouquinho mais baixo ou um pouquinho mais agudo, pronto, aí você teria o dobro do trabalho. Então, e chances, muitas, digamos, um corte saiu errado, pronto, aquela peça você não reaproveita. Já o 45 você aproveita como mão francesa, uma escora, tem outras finalidades. Então, o aproveitamento é muito maior. Então era uma opção inteligente fazer esse telhado em 45 graus. Toda a produção de enxaimel, ela é baseada em otimização, em aproveitamento. Então, é uma coisa assim, bem, digamos, para economizar ao máximo a madeira, para ter o melhor aproveitamento da madeira. E falando então nessa técnica em madeira, vamos para outra polêmica, né? E essa imitação de enxaimel que acabou se tornando tão comum, né? Hoje, quando as pessoas pensam, por exemplo, em enxaimel, elas lembram do Castelinho de Blumenau, elas lembram de Gramado. Como que tu vês essa popularização do enxaimel como estilo enxaimel, e aí essas fachadas de reboco imitando enxaimel, ou madeira colada? O autêntico, às vezes, naquele lugar não encaixa. Então, assim, no centro da cidade, se eu for fazer um enxaimel no centro da cidade, isso vai dar muita polêmica. O pessoal diz, mas é risco de incêndio, é uma casa que vai ter limitações de uso. Sim, vai ter limitações de uso. Você não pode colocar 50, 100 pessoas dentro de um prédio desse. Vai ter mais limitação. Então, se é no centro da cidade, não faz. O centro da cidade é uma questão econômica. Ele tem que, você tem que ter
prédios que sejam viáveis, a não ser que seja todo o centro histórico, aí se preserva. É chato ter o falso enxaimel, mas se eles não fizerem o falso enxaimel, aí eles vão vir com caixa de papelão, aquela caixa de sapato, sem... Aí é o pior pesadelo de um arquiteto, né? Você tira um prédio que é falso e põe um outro que é feio. Então... Eu fico pensando que a gente poderia qualificar a nossa arquitetura mesmo, sem precisar imitar, mas fazendo uma referência mais saudável, né, para as raízes culturais. Infelizmente, é aquele negócio. Tem que ganhar dinheiro, tem que ser sustentável. Não adianta ser um investimento aí que nunca vai dar um retorno e, né, sempre dependendo de recursos federais, estaduais, municipais. É bacana, o governo tem que fazer essa parte de preservar a cultura, mas tem outras culturas que também precisam, né? Não pode dar só exclusivamente para uma. Mas para a gente terminar, então, considerando essa técnica como um patrimônio vivo, né, e como tu tens levado ela e segue construindo as casas em Chaimel, tu consideras que as casas em Chaimel são viáveis hoje? O que tu enxergas de pertinência, de viabilidade? Qual é o valor dessa técnica em Chaimel praticada hoje? É muito viável. Você não imagina como ligam pessoas aqui pedindo informações. Poxa, eu sei que vocês estão com a produção lotada ano que vem, mas não tem como botar mais uma casa para fazer? Eu estou desesperado, eu preciso de uma casa. Quer dizer, isso está no sonho de algumas pessoas. Eu quero ter uma casa em Chaimel. Só que eles querem morar nela, eles não querem só um item para dizer que tem, eles querem usufruir. Então, isso... Basta olhar na Alemanha. A Alemanha tem 140 fábricas de casa em Chaimel. Há 30 anos atrás, não tinham 10. Não, eram 4 ou 5 fábricas. Hoje são, né, 30 vezes mais. Então, isso vai crescer muito ainda. Então, o pessoal está voltando a querer morar num estilo desse. E outra, basta ver as casas que estão fabricando hoje em dia. Ou são muito caras, ou são muito feias. Então, e o enxaimel, ele cai no meio. Opa, é uma casa charmosa. Ela é muito charmosa, então isso atrai o pessoal. Ou são caras e feias também, né? Muitas vezes. A gente conhece construção. Dá para se fazer casas muito baratas mesmo hoje em dia. Só que o problema a pessoa tem que terá limitações dentro da casa, então tem que compreender isso. Não é uma casa para receber visitas, é uma casa assim, tipo, né? Depende do objetivo da pessoa. Mas então, Voles, eu te agradeço muito essa conversa e eu deixo um espaço para tu dizeres onde o pessoal pode te encontrar, quem tiver interesse em conhecer melhor teu trabalho, quem quiser entender um pouco do funcionamento da tua empresa, onde o pessoal pode te encontrar. Olha, eu não saio da fábrica praticamente. Hoje, inclusive, hoje é sábado, né? Domingo a gente vai trabalhar, então eu sempre estou na fábrica trabalhando. Então, o jeito mais fácil de me encontrar é pelo e-mail, né? Ou visita lá o site, busca lá informações, casasemchaimel.com.br e vai buscando por ali. Então, pessoal, quem tiver interesse em conhecer melhor, no site casasemchaimel.com.br dá para ver um pouco do trabalho dele, das residências que eles já montaram, de alguns restauros que eles participaram também. Então, te agradeço muito, Paulo, por essa conversa e que a gente possa seguir debatendo aí também essas questões da técnica em Chaimel, da sua preservação, para valorizar cada vez mais esse legado dessa técnica tradicional. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade e um grande abraço e boa sorte aí nos negócios da empresa. Obrigado, então, Jorge.